a resistência ao rei. Introduzindo esta mensagem, queridos irmãos, eu quero dizer aos irmãos uma verdade extraordinária. Qual é essa verdade? A índole de um projeto é conhecida pela resistência que enfrenta. Qualquer projeto, irmãos, qualquer projeto, a índole dele é reconhecida pela resistência. De maneira que quando nós analisamos esta verdade, nós chegamos à conclusão que normalmente no dia a dia da história, existem duas possibilidades sempre. A primeira delas, quando o projeto é mau, os bons resistem. Verdade ou não é? Alguém lança um projeto mau, automaticamente aqueles que são bons resistem o projeto mau. Isso é realidade na minha vida, é realidade na sua vida, é realidade na vida de todos os seres humanos que têm sã consciência de fatos à sua volta. Quando o projeto é mau, os bons resistem. Isso é fato, comprovado na história da humanidade. Em segundo lugar, queridos irmãos, a gente percebe nesta verdade também, essa verdade que nos mostra que a índole de um projeto é reconhecida ou é conhecida pela resistência que enfrenta. Em segundo lugar, quando o projeto é do bem, os maus o resistem. Também isso é muito notório na história da humanidade. Todo projeto que vem para o bem, queridos irmãos, os maus o resistem. Tanto os maus no sentido natural, humano, quanto os maus no sentido espiritual. E na maioria das vezes, neste caso, os homens maus se tornam instrumentos dos demônios de Satanás para resistir o projeto do bem. E no texto que nós lemos nesta noite, nós temos exatamente esse segundo modo. Um projeto extremamente do bem. John Stott disse que o projeto de salvação realizado através da vinda de Jesus foi o maior projeto de toda a história da humanidade, do passado, do presente e do futuro. Sem dúvida alguma, a vinda do Rei Jesus era o marco do maior projeto de Deus com os homens, o maior projeto do bem. Logo, a resistência a esse projeto se levantou desde a infância do Rei Jesus. Nos dois sentidos, tanto no sentido material quanto no sentido espiritual. E o que o Espírito Santo traz a nós nesta noite, meus queridos irmãos, ao olharmos esta primeira resistência ao Rei Jesus, é algo muito precioso para todos nós. E nós vamos utilizar três combinações que estão nesse texto, três combinações que nos dão a clareza a esta primeira resistência, enfrentada pelo nosso amado Rei dos Reis, o Senhor Jesus. E essas três combinações por si próprias nos ensinarão muito nesta noite. Estas combinações, queridos irmãos, com certeza entrarão no nosso coração, as lições ficarão gravadas em nós, porque nesse sentido nós não somos diferentes do Rei Jesus. Até mesmo pelo fato de fazermos parte do seu reino, nós também somos resistidos. Quer seja dentro de casa, quer seja lá no nosso trabalho, quer seja no nosso ministério na igreja, quer seja no momento em que a gente toma uma decisão, como o irmão Damião tomou essa semana, a gente encontra as resistências.
E nós precisamos aprender a lidar com estas resistências. E ao observarmos essas três combinações, com certeza o Espírito Santo vai estar preparando a nossa vida. Ao olharmos esta primeira resistência ao Rei Jesus, o Espírito Santo nos abençoará para que quando resistências vierem contra o bem que estamos propostos a fazer, nós saibamos como nos posicionar. Quantos podem dizer amém? Portanto, vejamos essas três combinações, queridos irmãos. Em primeiro lugar, a primeira combinação que está nos versos 13 a 15 é fuga e abrigo. Esta é a primeira combinação. Quando olhamos para os versículos 13 a 15, a gente percebe, irmãos, que ao mesmo tempo que José, juntamente com a sua família, tem que fugir, há também um abrigo providenciado por Deus, porque em todas as circunstâncias da vida daqueles que servem a Deus, em todas as circunstâncias, mesmo em momentos de fuga, Deus sempre tem uma provisão. Todas as vezes que o autêntico servo de Deus enfrenta resistência em qualquer área da sua vida, Deus tem o abrigo. Mesmo que o servo de Deus tenha que tomar decisão de se esconder, de fugir, Deus sempre tem um abrigo. Portanto, queridos irmãos, esta primeira combinação tem a ver não somente com a família sagrada Maria, José e Jesus, tem a ver também comigo e com você. E para clarear isso mais ainda, queridos irmãos, eu passo a utilizar agora 3 itens que devem ser observados nesta primeira combinação. O primeiro item que nós precisamos observar, queridos irmãos, está no versículo 13, que é uma fuga necessária. O versículo 13 nos diz o seguinte: tendo os magos partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá, até que eu te avise. Era uma fuga necessária. José tinha que fugir, queridos irmãos. E meus amados, é muito bom que nós tenhamos na mente e no coração hoje à noite, segundo o que o Espírito Santo fala conosco. Há ocasiões na nossa história que fugir não significa covardia. Há momentos na nossa história que fugir significa estratégia de Deus. Tem cristãos que são muito afoitos, irmãos, e pensam que sendo afoitos vão fazer a vontade de Deus, e tantas vezes sendo afoitos estão indo contra a vontade de Deus e acabam tomando na cabeça. Existem momentos na nossa vida que a fuga não significa covardia, mas significa estratégia de Deus. O Rei Jesus, juntamente com seus pais, ou os pais do Rei Jesus, juntamente com ele, tiveram que fugir. Fugir, foi fuga mesmo, irmãos, não puderam sair nem de dia, tiveram que sair de noite, para que não fossem notados, e não era covardia, porque com certeza, se Deus tivesse falado para José, fica, José teria ficado. José já havia mostrado que não era um servo covarde, como muitos. Em segundo lugar, amados irmãos, um outro item que precisa ser observado nessa primeira combinação, fuga e abrigo, um suprimento providenciado. E eu passo a mostrar aos irmãos algo comprovado historicamente, que só lendo o texto bíblico a gente não percebe. No versículo 14, queridos irmãos,
O texto bíblico nos diz: dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. A viagem de Belém para o Egito era uma viagem de mais ou menos 200 quilômetros. Não seria algo fácil ter que sair com uma mulher e um menino de mais ou menos 2 anos de idade e ir para uma viagem desse tipo, indo para uma nação que não era a sua pátria. Pelo contrário, o Egito tem uma história de inimizade com Israel. Vocês conhecem muito bem, não vou entrar por esses detalhes devido ao nosso tempo. Mas era um desafio muito grande. Agora, algo muito impressionante, irmãos. Talvez você nunca ouviu isso. Sabe os presentes que foram dados ao Rei Jesus pelos magos? O que nós vimos no domingo passado, que não foi coisinha? Quais são os 3 presentes que foram dados? Ouro, incenso e mirra. Historiadores confiáveis nos dizem que o ouro dado à família sagrada naquela ocasião era uma quantidade suficiente, e aqui a gente vê, queridos irmãos, o abrigo de Deus para cumprir o seu projeto sobre o Rei dos Reis, o Senhor Jesus e a sua família, era o suficiente para mantê-los por mais ou menos 2 anos no Egito. Glória a Deus! Diga comigo assim, renga. É o suprimento providenciado diante da resistência, queridos irmãos. Isso nos leva a entender e aceitar e receber pela fé que todo momento de resistência na nossa vida, nós precisamos ter na mente e no coração que o Deus que está conosco é maior do que a resistência e é poderoso para, em meio até mesmo a uma fuga nossa, Ele é poderoso para nos dar o que precisamos, o abrigo necessário. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Alguns historiadores dizem que José, Maria e Jesus ficaram no Egito entre 1 ano e 4 meses a 2 anos. A cronologia histórica, em comparação com a bíblica, é quase impossível bater exatamente. Daí então a expressão sempre aproximadamente, ou mais ou menos. Mas com certeza foi mais de 1 ano. Mais de 1 ano. Em terra estrangeira, sendo sustentado pela providência divina, pelo abrigo de Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. E em terceiro lugar, queridos irmãos, um outro item que nós não podemos deixar de observar, o cumprimento profético que está descrito no versículo 15. A vida do rei e dos seus súditos é parte do projeto soberano de Deus. Assim como, queridos irmãos, como diz o versículo 15, cumpriu-se então o que foi dito por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Ele tinha que ir para o Egito, porque na verdade havia uma profecia há mais de 700 anos antes, que dizia que o menino Jesus, juntamente com a sua família, seriam chamados pelo anjo do Senhor do Egito. Aleluia, glória a Deus. Isso nos leva a entender, queridos irmãos, que até mesmo nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos em que a resistência está muito real contra nós, Deus tem uma palavra diretiva para a nossa vida. Nós que somos súditos desse reino, ou desse rei extraordinário, que é o Senhor Jesus Cristo, nós estamos debaixo de um cumprimento profético de Deus para a nossa vida. Se você verdadeiramente é servo de Deus, é cristão de verdade, olha, nada, por maior que seja
por tamanha que seja a resistência contra a sua vida e contra os projetos, contra você, para o plano de Deus na sua vida, por maior que sejam, não poderão te barrar, porque existe uma palavra de Deus determinando vitória sobre os seus servos. Aleluia, glória a Deus. Portanto, queridos irmãos, em primeiro lugar, essa primeira combinação, fuga e abrigo, nos ensina muito, porque somos súditos do Rei Jesus, participamos do mesmo reino, e assim como foi com ele, há milhares de anos atrás, é conosco hoje também. Daí então, a grande importância de recebermos no coração esta mensagem de hoje à noite. Se eu ouvir pelo menos 3 amém, nós vamos para a segunda combinação. Eita, dependendo do amém de vocês, pode pregar a noite toda. A segunda combinação, queridos irmãos, que está nos versos 16 a 18, é mentira e morte. Mentira e morte. O texto bíblico nos diz, queridos irmãos, que quando o rei Herodes se viu iludido pelos magos, na verdade ele não foi iludido pelos magos, ele foi iludido por Deus, porque foi Deus quem falou com os magos, não volte ao palácio do rei. Quando ele se viu iludido, ele ficou furioso. A denotação do texto grego é quase que endemoninhado, ele ficou possesso possivelmente, e aí então entra na história da primeira resistência do Rei Jesus, esta segunda combinação, mentira e morte. E algo muito significativo aqui, irmãos, que assim como José, Maria e Jesus eram súditos do rei, Herodes também era súdito de um rei, mas não era o rei Jesus, era o rei diabo, Satanás. E incrivelmente, as características de Herodes neste episódio são extremamente idênticas às características do diabo. Se não vejamos essas 3 principais características de Herodes. Primeiro, Herodes o mentiroso. Quem é o pai da mentira? O diabo. Herodes, segundo o verso 16, a parte A, ele mentiu para os magos, dizendo que iria adorar o rei Jesus, mas na verdade ele não queria adorá-lo, ele queria matá-lo, porque humanamente falando, na cabeça maligna dele, o rei, qualquer rei que se manifestasse, seria, no mínimo, uma ameaça ao seu reino. Portanto, ele é mentiroso. Agora escute bem o que o Espírito Santo fala conosco hoje à noite, irmãos. Toda resistência ao projeto de Deus usa de mentira, quer seja dentro do seu trabalho, quer seja dentro da sua casa, entre os seus familiares que ainda não servem a Deus, quer seja até mesmo envolvendo relacionamento eclesiástico entre igreja e igreja. Toda resistência que vem contra o projeto de Deus para a sua vida, se utiliza da mentira, que não é carnal, que não é simplesmente mundana, mas é diabólica, porque o pai da mentira é o diabo. Herodes, o mentiroso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a outra característica de Herodes, que é de Satanás também, queridos irmãos, Herodes, o homicida. A parte B do versículo 16 diz que ele manda matar as crianças abaixo de 2 anos, como ele astuciosamente ficou sabendo a idade de Jesus, naquela época. Mandou matar. O texto diz que ele mandou matar todas as crianças da cidade de Belém e dos seus arredores. A cidade de Belém não era uma grande cidade, irmãos. Na época,
não chegava a 8.000 habitantes. Era uma pequena cidade. Para vocês terem uma ideia, Belém hoje tem em torno de 15.000 habitantes. Por isso, é ilusória a ideia que houve um derramamento de sangue em toda a cidade, como alguns historiadores erradamente afirmam que as ruas de Belém ficaram envermelhadas de sangue. Isso não é licença poética, não. Isso é mentira mesmo. Mentira mesmo. Provavelmente morreu pelo mandato do rei Herodes em torno de 20 a 30 crianças. Se fosse só uma, já seria um absurdo, sem dúvida alguma. Já seria algo extremamente diabólico, sem dúvida alguma. Mas não foi o derramamento de sangue de escorrer pelas ruas, como alguns historiadores dizem. Não, não. O bom senso histórico nos diz que foi em torno de 20 a 30 crianças que foram mortas. O que o Espírito Santo fala conosco hoje, irmãos, é um grande alerta. Escute bem. Se você faz parte de um projeto de Deus, pode ser que tentem tirar a sua vida. Deus está falando isso hoje, irmãos. Se você faz parte de um projeto de Deus, pode ser que os inimigos que resistem a esse projeto tentem tirar a vida de quem está ao seu lado. Estava matando gente inocente. Se você faz parte do projeto de Deus, fique atento, fique atento. Satanás é próprio em fazer isso. Ele é mentiroso e ele é homicida. Em terceiro lugar, queridos irmãos, não estranhem, essa terceira característica, ela tem base em uma frase de Martinho Lutero. Herodes, o maligno de Deus. Herodes, o maligno de Deus. Eita, o maligno de Deus? Martinho Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus, se referindo ao fato de que o diabo não faz nada sem a permissão de Deus. E de acordo com o versículo 17, queridos irmãos, o fato de Herodes mandar matar as crianças abaixo de 2 anos, ele estava simplesmente sendo instrumento do cumprimento da profecia que está em Jeremias capítulo 31, versículo 15. A profecia, há centenas de anos atrás, já dizia que haveria uma morte desse jeito, e Flávio José vai dizer que muitos dos líderes de Israel naquela época, depois por volta do ano 300 e qualquer coisa, vão reconhecer que aquele ato de Herodes foi cumprimento exato da profecia de Gênesis capítulo 31, versículo 15. Isso aqui, queridos irmãos, dói tanto no nosso coração, mas também nos dá um grande consolo. Dói pelo fato de saber que gente pode morrer na história do projeto de Deus, mas também acalenta o nosso coração pelo fato de saber que Satanás não dará 1 milímetro de sequência na sua trajetória sem que Deus diga sim, você pode. Isso é muito bom para mim como pastor e é bom para você como cristão, é bom para a igreja do Senhor Jesus Cristo, ter isso na nossa mente e no nosso coração, não para a gente descansar, relaxar, não orar, não evangelizar, não participar dos cultos, não, nada disso, mas descansa o nosso coração em saber que mesmo que se porventura nós não percebermos a ação de Satanás, Deus está no controle, e Ele não permitirá que Satanás faça qualquer coisa, senão para cumprir-se o que foi dito por Ele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Primeira combinação, fuga e abrigo.
Segunda combinação presente nessa primeira resistência ao rei Jesus: mentira e morte. E a terceira combinação, queridos irmãos, com base nos versos 19 a 23 do texto em análise desta noite: providência e prudência. Providência e prudência. Os versos 19 a 23 nos dá conta de que chegou o momento de sair do Egito e voltar para Israel. O texto nos diz que o anjo apareceu de novo a José e falou com ele da mesma forma como as anteriores, por meio de sonho, e disse a ele que ele deveria se dispor, tomar a sua esposa e o seu filho e voltar para a terra de Israel. E como das outras vezes, José, homem valoroso, pronto a obedecer, fez exatamente como o anjo ordenou. Havia uma providência de Deus já em ação. Mas essa providência de Deus não excluía a prudência de José. Porque aqui cabe as nossas vidas também, queridos irmãos, muito bem. Existem momentos da nossa vida que Deus fala, que Deus dá direção, mas nem porque Deus falou e Deus deu direção, que a gente vai sair de qualquer maneira, como se a gente não cumprisse o que Deus falou exatamente, a gente ia dar uma úlcera. Existem situações da nossa vida que Deus está agindo, há uma providência de Deus, mas essa providência de Deus precisa ser tratada com cautela. Deus disse: vai para Israel, mas Deus não falou para onde em Israel a família sagrada deveria voltar. Aí entra a prudência de José. A prudência de José. Quando o texto bíblico nos diz que quando José ficou sabendo que Herodes tinha morrido, Herodes morreu, e Arquelau, seu filho, começou a reinar em seu lugar. Porém, todo mundo sabia que Arquelau não era diferente do seu pai Herodes o Grande, no quesito crueldade. Então José, prudentemente, resolveu não voltar para o mesmo lugar de onde saiu. Em vez de ir para Jerusalém, ele foi para Nazaré. Foi para Nazaré. A propósito, irmãos, Herodes morreu de maneira terrível. Morreu, hoje nós sabemos que se tratava de um câncer no intestino. Morreu em dores. Porque todos que se levantam contra Deus, irmãos, e não se arrependem, têm um fim trágico. Todos. A história no passar dos séculos nos mostra isso. Herodes morreu com um câncer no intestino à míngua. Como o câncer faz, e ainda mais naquela época que não tinha as químio e as radioterapias que nós temos hoje, que amenizam um pouco e até prolonga a vida de algumas pessoas que têm câncer. Ele morreu de maneira terrível. Mas assim sendo, queridos irmãos, acompanhem comigo duas afirmações
que mostram essa combinação de maneira bem clara para nós: providência e prudência. Providência. Primeiro, a providência é inerente a Deus. Cabe a Deus, é próprio dele, prover. E com José, ele proveu. Ele matou Herodes. Olha só, o anjo disse: morreu Herodes e todos que intentavam contra a vida do menino. Quer dizer, teve mais gente que foi afastada do caminho. Era a providência de Deus. A providência é inerente a Deus. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Tem coisas que somente Deus faz, que por mais que eu tente fazer, eu não posso fazer, eu tenho que confiar nele. É o caso de José. José, no seu posicionamento social, José era de família baixa, não fazia parte de nenhum exército, de nenhuma realeza, não era um general de nenhum exército sequer. Ele era uma pessoa totalmente impossível de eliminar os inimigos, a resistência que estava diante dele. Aí então ele tinha que depender de Deus, e Deus agiu. Existem circunstâncias na nossa vida, queridos irmãos, que por mais que nós busquemos forças, oremos e paguemos um preço, não dá para a gente fazer. Nós temos que depender da providência de Deus. Se você crê, diga aleluia. Essa é a primeira afirmação. Muito bom isso. Deus remove os perseguidores, avisa José, mostrando a sua providência. Glória a Deus. Em segundo lugar, queridos irmãos, a outra afirmação muito importante para nos encaixarmos nessa terceira combinação: a prudência, olha bem, escute bem, a prudência é inerente ao homem. Prudência não é de Deus, escute bem, irmão, irmã. A prudência cabe a nós, os humanos, tomar, nós, os servos de Deus. José prudentemente analisou a situação, sem contrariar, sem desobedecer a ordem que vinha por providência de Deus. Ele foi extremamente prudente. Isso nos leva a entender, amados irmãos, que há momentos na nossa vida que a gente não pode sair pondo o peito para fora, não. Inclusive eu sou implicado com aqueles cânticos sensacionalistas que dizem: pisa, pisa, pisa na cabeça do diabo, pá, 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 mata o diabo, pá, 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 pá. Como dizia a saudosa irmã Ana: se eu pudesse amarrar o diabo, vocês acham que eu já não teria amarrado? Não podemos ir colocando os peitos para fora, não, vai ganhar um balaço. Tem que ter prudência, tem que ter sensatez e sabedoria, irmãos. Já vi muitas vidas serem destruídas no casamento, no trabalho, no ministério, por falta de prudência. Certamente que o que intentavam fazer era legítimo, mas não era a hora, não era para abrir os peitos e encarar o diabo testa a testa. O próprio arcanjo, quando vai disputar o corpo de Moisés, descrito lá em Judas, ele diz: olha aqui, ele mesmo não ousou produzir juízo infamatório contra Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda. Não cabe a nós ficar dando tiro na cabeça do diabo, não, irmãos. O poder que está em nós para vencer o diabo, não está em nós. O poder para vencer o diabo está em Jesus Cristo, que está em nós. Gente que inventa de: eu vou lá no centro espírita fulano de tal, para fechar aquele negócio lá, sem uma palavra de Deus, e acaba tomando um balaço no meio do peito. Temos que tomar cuidado com isso. Tem providência, sim, de Deus, que é inerente a Ele. Mas também tem prudência nossa, que é tão somente inerente a nós. Aleluia. Resistências tem? Tem. Mas temos que ter sabedoria para enfrentar cada uma delas, de maneira que ao final, como Jesus, nós saiamos
vencedores. Porque esse é o projeto de Deus para mim e para você. Repitam comigo. Primeira combinação. Segunda. Terceira. Considerações finais. Termino, queridos irmãos, com duas máximas. Duas máximas nos mostram como devemos nos posicionar diante das resistências. Eu quero que você receba essas duas máximas em pé. Se você está anotando, você pode continuar sentado, mas se você não está anotando, confiando na sua memória, ou então na internet que vai lançar isso aí logo, logo, fique em pé. Duas máximas, irmãos, diante dessa primeira resistência enfrentada pelo Rei Jesus. Duas máximas nos mostram como devemos nos posicionar diante das resistências. Eu convido vocês para lermos juntos a primeira máxima. Vamos lá? 1, 2, 3 e já? Prestou atenção no que você leu, que já foi mencionado durante o corpo desta mensagem? Isso é uma máxima, irmãos. Isso significa que é algo que vem do alto, é algo grande para a nossa vida. Olha, resistências virão. Talvez você, nesse exato momento, até esteja enfrentando uma resistência ao projeto de Deus para a sua vida. Elas vêm, mas quando as resistências chegam, queridos irmãos, nós precisamos discernir se é hora de enfrentar cara a cara aquela resistência ou se é hora de recuar. Esse discernimento, irmãos, pode determinar a nossa derrota diante da resistência ou a nossa vitória. Temos que buscar em Deus, temos que buscar no Senhor, no Espírito Santo que habita em nós, esse discernimento, irmãos. Surgiu uma resistência diante de nós, a pergunta que deve adentrar o reino espiritual é essa: é momento de ir de frente, de bater de testa, ou é momento de recuar? Porque se for momento de enfrentar, e você não enfrentar, pode ser a sua derrota. Se for momento de recuar, e você não recuar, pode ser a sua derrota. Mas também, se for momento de enfrentar, e você enfrentar, aleluia, é a sua vitória. Se é momento de recuar, e você recuar, aleluia, também será a sua vitória. Como foi com José? Aleluia, aleluia, aleluia. A segunda máxima. Vocês querem ler mais alto do que a primeira? Vamos lá? 1, 2, 3, já? Está vendo? Precisamos ter o equilíbrio, irmãos. Não podemos ser nem 8 e nem 80. Nós temos que ser 45. 40, 45. Nem 8, nem 80, nem um extremo, nem outro, temos que ser equilibrados, temos que conhecer os inimigos que nos cercam, sim ou não? Temos que conhecer os inimigos que nos cercam, temos que confiar na soberania de Deus, que Deus está no controle de tudo, temos sim, porque também esse equilíbrio determina ou a nossa vitória, ou a nossa derrota. Eu procuro saber quem são os inimigos à minha volta. Procuro conhecer. Mas também, mesmo tendo que estar convivendo com eles e lutando contra eles, eu preciso confiar que Deus é soberano e está no controle. Eu estou dizendo isso, irmão, sabe por quê? Porque tem muito crente que quando vê qualquer resistência da parte do diabo, treme de medo. Treme de medo. Não confia na soberania de Deus. Ao passo que tem outros crentes
que quando vem a resistência do diabo ao projeto de Deus para a sua vida, não tem cuidado nenhum, nem procura saber qual é a vontade de Deus, e vai indo de qualquer forma, e acaba se dando muito, muito mal.